Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mozart Borba, você está aqui na área do aluno da editora Armador e nós vamos a mais um material exclusivo, mais uma videoaula associada ao meu livro, ao livro Diálogos sobre o Novo CPC. Eu realmente espero que você esteja gostando do livro. A aula agora, esse ponto, essa videoaula que nós vamos trabalhar é sobre a sistemática dos precedentes vinculantes no novo CPC. Você acabou de ver uma série de informações sobre os precedentes vinculantes e agora eu quero que você entenda como é que vai funcionar isso no nosso dia a dia, ok? Lá no artigo 927, ele elenca o que seriam os precedentes vinculantes, estabelece quem é que vai gerar esses precedentes vinculantes, né? O controle concentrado do STF, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os recursos repetitivos do STF e do STJ, o recurso extraordinário e o recurso especial repetitivo. Ele fala do incidente de resolução de demanda repetitiva, do incidente de assunção de competência, ele fala lá das súmulas dos tribunais locais. Você tem lá no artigo 927 as hipóteses dos precedentes vinculantes. Muito bem. Se você tem um precedente vinculante desse que diz, olhe, tal lei, tal matéria deve ser julgado desta forma. Você entra com a petição inicial e essa sua petição inicial está em desacordo com o precedente vinculante do Supremo, do STJ, de uma súmula do STF, de uma súmula do STJ, de um recurso repetitivo firmado pelo Supremo, de um recurso extraordinário, um recurso especial firmado pelo STF e pelo STJ. Então veja, o que você está pedindo está em desacordo com esse precedente vinculante. O que esse juiz de primeiro grau deve fazer? Ele já deve de imediato julgar liminarmente improcedente o seu pedido, como determina o artigo 332, o inciso 2? Não. Na verdade, venho defendendo que, nesse caso, em respeito ao princípio da proibição da decisão surpresa, lá do artigo 9º e do artigo 10º, você deveria, antes de julgar improcedente o pedido, ouvir o autor. Então, aqui, observe, eu dou um despacho respeitando o artigo 10, para que o autor, uma vez ouvido, possa tentar fazer a distinção da questão. Então, eu poderei fazer aqui, nesta petição inicial, o distinguishing, ou o overruling, né, da common law que a gente está trazendo para cá. Ou seja, a distinção ou a superação. Tentar convencer o juiz, mais precisamente na distinção. Essa questão da superação a gente vai ter que ver como é que será o comportamento jurisprudencial, mas principalmente na questão da distinção. O que seria essa distinção, Mozart? É eu explicar para o autor, é a minha oportunidade para que eu explique ao juiz que meu caso é parecido ao precedente vinculante, mas não é a mesma coisa. É uma situação muito próxima, mas tem uma causa de pedir diferente, tem um pedido diferente. A forma que eu estou indagando o judiciário não foi aquela forma que formou o precedente vinculante. Então aqui, o juiz me dá a oportunidade para que eu o convença da distinção. Mozart, o convenci da distinção. Então ele dá um despacho dizendo cite-se e intime-se para que a gente prossiga no procedimento comum. Mozart, eu não consegui fazer esta distinção. Eu não consegui convencer o juiz que havia distinção entre o precedente vinculante do tribunal com essa minha demanda que eu acabei de ajuizar. Aí o juiz faz o quê? Sentença liminar de improcedência. Olha o cerco fechando. Entrei com a petição inicial, aleguei uma questão. O juiz já de cara identificou que aquela matéria já havia sido julgada e tem precedente vinculante sobre aquilo. O que ele faz? Lhe dá oportunidade para que você faça a distinção, não sendo feita a distinção, porrada. Julga improcedente o pedido. Decisão com resolução de mérito. Então, as hipóteses de sentença liminar de improcedência fazem com que exista um sistema que foi aparelhado para dar eficácia a esses precedentes vinculantes. Veja, seu pedido era improcedente porque já tinha uma orientação do Tribunal Superior dizendo que você não tem direito a isso. Mas, Mozart, e se eu tiver direito? E se eu tiver direito? O juiz vai poder também já julgar liminarmente procedente? Não. Porque aí violaria a ampla defesa e o contraditório. Princípio constitucional também protegido no novo CPC. Então, nesse caso, o que acontece? Bom, aí muda. Porque nesse caso ele teria que desenvolver o processo. Mas também não é justo com você que já tem uma matéria firmada em repetitivo dizendo que você tem direito. Se você tem direito, o correto era já dar isso. Mas como é que eu já posso dar
se eu não respeitei a ampla defesa e o contraditório? É aí que surge no novo CPC as tutelas de evidência, que estão lá no artigo 311, que são uma espécie de tutela provisória. Essa tutela de evidência, por exemplo, a do inciso 2, pode ser concedida liminarmente. O que seria essa concessão liminar? É a concessão sem ouvida do réu. Mas Mozart, então, aí estaria violando a proibição da decisão surpresa, porque o juiz estaria dando uma decisão contra o réu sem ele antes ter sido ouvido. Não. Mas por que não estaria violando a decisão surpresa? Porque o artigo 9º, no parágrafo único, no inciso 2, diz que poderá, nesse caso, excepcionalmente, ser concedida a decisão sem a ouvida da parte contrária. É o sistema se fechando. Então, veja, aqui embaixo eu estou te dando improcedência porque seu caso estava em desacordo com o precedente vinculante. Aqui em cima eu já estou dizendo, ok, tome logo, receba logo, porque o seu pedido está de acordo com o precedente vinculante. Tutela de evidência. Mas esse processo vai prosseguir depois? Sim, porque isso aqui é uma tutela provisória. E depois ele vai confirmar isso na sentença, provavelmente. Quando ele confirma isso na sentença, agora está tudo pronto. Olha, você ganhou em definitivo por causa da sentença. Mas, Mozart, definitivo nada, porque esse cara vai poder apelar. Imagine que é uma indenização em dinheiro, que eu já queira receber o dinheiro. Não posso ainda executar porque o cara apelou. Essa apelação tem efeito suspensivo. Tem não. Nesse caso não tem. Por que não tem? Porque se você for lá no artigo 1012, inciso 5, ele diz que a apelação que ataca a sentença, que confirma, concede tutela provisória, e tutela de evidência é uma espécie de tutela provisória, ela não tem o efeito suspensivo. Justamente para que você possa, mesmo que ele apele, na pendência desse recurso, você já iniciar a execução provisória, que é aquela execução que corre com base em sentença, ainda com recurso pendente de julgamento, mas como esse recurso não gerou efeito suspensivo, que era a hipótese do 1012, inciso 5, você já pode iniciar a execução. Mozart, mas se eu fizer essa execução provisória ela é bacana porque eu já inicio, mas eu não posso levantar o dinheiro sem prestar caução. E se eu tiver que prestar caução, é dose, Mozart. Porque imagina, eu vou ter que dar lá um bem meu em garantia, vou ter que prestar uma fiança bancária para poder levantar o dinheiro. E isso, beleza, é bom, mas ainda não é o perfeito. Mas, amor, tem uma outra novidade aqui. O sistema ele é tão eficaz para dar eficácia às tutelas, aos precedentes vinculantes, que se você ler o artigo 521, parágrafo 4º, ele diz no 521, parágrafo 4º, que inclusive essa caução, que seria comumente exigida nas execuções provisórias, será dispensada se o recurso está atacando uma decisão baseada, por exemplo, em julgamento de caso repetitivo, de recurso especial ou de recurso extraordinário repetitivo. Então, o sistema identifica que se a matéria é repetitiva e já existe o precedente vinculante, se você começar a execução provisória, eu permito que você levante o dinheiro, que você promova a satisfação da execução, ou seja, a fase de expropriação, independentemente de caução. Está entendendo o cerco formado para dar eficácia aos precedentes vinculantes? A dizer que o juiz está obrigado a segui-los e na hora que ele segue eu vou dar o máximo de eficiência e efetividade para que você possa realizar aquele direito que já está firmado no precedente. É como existe no sistema da common law americano que a gente está trazendo para cá. Ainda não estamos na common law, mas sem dúvida começamos a flertar, a trazer as primeiras coisas. E a grande questão é o que são esses precedentes vinculantes. Mas aqui eu estou apenas mostrando a você a eficácia. Beleza, Mozart, estou achando lindo, mas o juiz lá daquele lugarzinho que eu promovi a ação, daquele interior, daquela capital, aquele juiz que não está aberto, que não está com o coração aberto para o novo CPC, aquele cara não vai aplicar o precedente vinculante porque ele acha, Mozart, que o entendimento dele é mais importante do que o precedente do tribunal. Ele não concorda com essa questão de vinculação de decisões. Ele acha que o princípio do livre convencimento ele é absoluto e que juiz não tem que estar vinculado ao entendimento do tribunal. E ele, inclusive, está dizendo à torto e à direito que isso, inclusive, engessa o amadurecimento da jurisprudência. Olha, eu não estou aqui para valorar se é melhor ou não é melhor. Eu apenas estou aqui para valorar como é que o sistema manda você agir. Se isso será ou não será a melhor opção, a gente vai ver isso mais na frente. Só a experiência dirá. Mas agora a ordem é: siga a orientação. Você está vinculado se for um precedente vinculante. Mozart, lindo, mas e se ele não seguir? Veja,
Você não já alertou ao juiz na sua petição inicial, na sua contestação, que existe um precedente que ele tem que seguir? Se ele não quiser seguir, aí o juiz ele vai ter que fazer a distinção, o distinguish, ou ele vai ter que fazer o overruling, ele vai ter que fazer a superação. Ele vai dizer, olha, esse caso aí que você está trazendo, o STF já superou, o STJ já superou, essa jurisprudência é antiga. Então ele tem que fazer isso. E ele tem que fazer isso, sabe onde? Aqui na sentença, ó. Na verdade, em qualquer decisão judicial. Por quê? Porque o artigo 489, no parágrafo 1º, lá no inciso 5 e no inciso 6, obriga o magistrado a se manifestar sobre os precedentes vinculantes que a parte tem alegado. Ele vai ter que dizer se é o mesmo caso ou se não é. Moisés, se ele não disser, o parágrafo 1º diz que a decisão que é prolatada sem se manifestar sobre os precedentes vinculantes trazidos pelas partes, ela é considerada uma decisão sem fundamentação, portanto ela seria nula. E o que eu faço então para suprir esse vício, já que o juiz não se manifestou? Embargo de declaração. E existe inclusive uma hipótese de correção do embargo de declaração que é destinada a quando o juiz não obedece o 489, parágrafo 1º. Basta que você leia o artigo 1022, parágrafo único, inciso 2. Então, se o juiz de primeiro grau está tendo um comportamento de aversão a essa ideia de vinculação, você opõe embargo para que ele supra o vício. Mozart, eu fiz os embargos e ele disse que não houve omissão nenhuma e que ele não está obrigado a se manifestar sobre eu, o embargante, quero. O que eu faço? Apele, amor. E na hora que você apelar, o sistema está fechado e determina que o relator, artigo 932, inciso 4 e inciso 5, o relator dessa apelação ou do eventual recurso que chega ao tribunal, ele decida, inclusive, monocraticamente, seja para negar seguimento a um recurso que está querendo contrariar o precedente vinculante, ou seja, para dar provimento após ouvida a parte contrária, a dar provimento ao recurso porque a decisão desobedece o precedente vinculante. Então, amor, tenho certeza de que os precedentes vinculantes vieram para formar um sistema armado e muito bem armado para forçar o cumprimento das ordens. Porque a lógica do precedente vinculante é acabar com o que a gente chama de loteria. O ingresso no judiciário não tem que ser uma questão completamente imprevisível. Se todo mundo tem uma situação análoga, se a situação é igual e todo mundo está recebendo X, não há sentido eu tratar uma questão igual Y. Acabou, ou pelo menos a intenção dele é tentar acabar com essa loteria de que você entra no judiciário e cabeça de juiz só Deus sabe. Não é mais assim. A ideia é, vamos uniformizar, porque o que é igual tem que ser tratado igualmente. Se houver peculiaridade, faça a distinção, faça a superação. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.